Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos para estudarmos a Sua Palavra. Espírito Santo de Deus, fica conosco. Espírito Santo, seja o nosso professor, nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê unção, nos dê discernimento, Deus, da Sua Palavra. Que a gente coloque em prática, Deus, aquilo que nós estamos aprendendo, que a gente tenha a vida transformada, Senhor, pela verdade da Sua palavra, meu Pai. Tira toda a dureza do nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento e abençoa, Deus, a vida de cada pessoa que está assistindo esta aula. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Isaac, herdeiro da promessa. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao 5, do versículo 12 ao 14, o 24 e o 25, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Se os irmãos puderem, leia o capítulo inteiro de Gênesis 26, que vai ficar muito melhor para os irmãos entenderem, né, esse texto. A gente está estudando esse trimestre sobre os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Nós estudamos até a lição passada a respeito de Abraão e nós vimos também sobre o nascimento de Isaque, como Isaque também, né, se submeteu à vontade de Deus. A gente viu que Deus pede para Abraão entregar Isaque como oferta, como holocausto, como sacrifício. E Abraão se submete à vontade de Deus, à vontade de seu pai, né? Ele aceita ser entregue, ele aceita ser amarrado, ele aceita ser colocado ali em cima daquele altar, mas Deus não permite que isso aconteça. Deus providencia o cordeiro, né? Que foi isso que o Senhor providenciou para nós, e naquele dia também providenciou para Abraão. E aí, a gente vê nessa lição de hoje, nesse texto de Gênesis 26, como Deus abençoou também Isaque, né? A gente sabe que Abraão, ele era grandemente abençoado, né? Ele era próspero, ele tinha muitos bens por causa da bênção de Deus. E a gente vê a mesma coisa acontecendo na vida de Isaque. Aqui fala exatamente isso, que Isaque estava prosperando por causa da bênção de Deus. E isso trouxe inveja, né? Teve seca, teve fome naquela terra, ele teve que ir para uma outra terra, e aí ele vai para o meio dos filisteus e diz que eles, vendo a prosperidade de Isaque, vendo a bênção de Deus na vida de Isaque, eles invejam Isaque por causa disso. Então, assim como Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaque. Mas nós sabemos que, nós vimos isso na bênção de Abraão, na vida de Abraão também, que a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam de termos perseguições, de termos tribulações, de termos dores. Então Isaque, o filho da promessa, através de um milagre, né, porque Sara não podia engravidar, mas ela engravida e tem Isaque.
E tudo isso aconteceu dentro do plano de Deus, no tempo de Deus, não foi antes nem foi tarde, foi exatamente no tempo de Deus. Então ele é o filho prometido para Abraão e para Sara, ele nasce no tempo certo e a descendência de Abraão ali começa, né? Então ele cresce, Isaac, casa-se com Rebeca e aí a história se repete. E Rebeca também é estéril, né? Ela era filha de Betuel, arameu de Padã Aram. E ela não podia ter filhos. Mas Isaac ora e Rebeca engravida e tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então a gente vê que Isaac, né, desde da sua juventude, ele era um homem de Deus, era um homem que obedecia ao Senhor, que se submetia à vontade de Deus e era um homem de oração, porque ele foi criado por Abraão, o pai da fé. Foi isso que ele aprendeu com o pai e com a mãe dele. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver como Isaac enfrentou, sim, alguns problemas. Uma coisa que eu quero destacar é que, apesar de nós, que somos cristãos, que confiamos e acreditamos em Deus, sofrermos perseguições, nenhuma perseguição vai impedir que as bênçãos de Deus se materializem nas nossas vidas. Amém? Maldição nenhuma, perseguição nenhuma é maior do que o poder de Deus. E aí o primeiro tópico da lição diz assim: a fome na terra, socorro entre os filisteus. Então, da mesma forma que Abraão enfrentou fome onde ele vivia, Isaac tem exatamente a mesma experiência, né? E aí ele não vê alternativa, ele tem que buscar alimento, né, sustento para ele, para os seus animais, para sua família, em outro lugar. E o pai de Isaac buscou socorro no Egito. Abraão foi para o Egito. Só que Isaac, ele inicialmente deve até ter pensado em ir para o Egito, mas eu acredito que Isaac orou, porque no texto que nós lemos, diz que Deus fala para Isaac: não desça para o Egito. Então a gente entende aqui que Isaac tinha já no seu coração de ir para o Egito, mas eu acredito que ele orou antes disso. Ele consultou o Senhor e Deus fala para ele: não é para você ir para o Egito, você vai para uma outra terra. Então às vezes nós fazemos planos, nós pensamos que vai ser de um jeito, que vai ser melhor assim ou assado, mas a gente precisa ter a sabedoria de colocar tudo diante do Senhor, porque a resposta certa vem do Senhor. Então Isaac inicialmente achou que, assim como o pai dele, ele iria para o Egito, mas Deus falou: não desça para o Egito. Então nós temos que buscar conselho no Senhor. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que consultar antes o Senhor, né? Então o Senhor reforçou nessa aparição, nessa fala, né, que ele fala com Isaac, as promessas que ele tinha feito para Abraão. Nós lemos isso no texto de abertura, ele fala a mesma coisa: olha, você vai ser abençoado, a sua semente, a sua descendência, né? E aí Isaac obedece a Deus, não desce para o Egito e habita na terra de Gerar, que era a terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Então ele ficou ali na terra dos filisteus. O próximo subitem diz assim: confirmação das promessas. Então Deus cumpre todas as suas promessas, independente de perseguições, independente se as pessoas vão ter raiva, se as pessoas vão ter inveja, se as pessoas vão tramar contra as nossas vidas, Deus cumpre as suas promessas. O que acontece? Muitas pessoas que estão na igreja, que são crentes, convertidos, elas acreditam em promessas que na verdade não são de Deus. São coisas do seu próprio coração. E a palavra diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então é por isso que nós temos que consultar o Senhor e pedir para Deus nos dar discernimento, para a gente possa ouvir e entender a voz dele. Outras pessoas também recebem promessas que não vêm da parte de Deus. São profetas que, na verdade, são falsos profetas, que falam falsas profecias, e por causa disso, existem muitos crentes frustrados e decepcionados.
porque ouvem profecias, recebem promessas da parte de Deus, que não é Deus, porque são falsos profetas, ficam esperando, acreditando que aquilo ali não vai acontecer, e quando não acontece, muitas pessoas se decepcionam com Deus, e não com aquele profeta, né, que profetizou ali uma mentira, que inventou algo, né, para agradar às vezes a pessoa. E isso acontece muito também. Às vezes a gente fica querendo que Deus fale algo específico conosco. E aí a gente fica atrás de um, atrás de outro, para profetizar aquilo que nós queremos ouvir. E existem falsos profetas que eles vão fazer isso sim, eles vão falar aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que vai agradar o nosso coração, o nosso ouvido. Mas a gente não tem que esperar de Deus ou do profeta aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. A gente precisa aprender a aceitar a vontade de Deus, porque ela é melhor do que a nossa. Muito melhor do que a nossa. Isaac, por exemplo, aqui nessa ocasião, Deus fala, não desça para o Egito. Ele não desce. Mesmo ele ficando ali na terra que Deus falou para ele ficar, ele enfrentou a oposição, mas se ele tivesse ido para o Egito, com certeza teria acontecido coisa muito pior. Então ele foi obediente e ficou na terra onde Deus mandou. Então é isso que nós temos que fazer aquilo que Deus quer, né? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O próximo subitem diz assim, o problema se repete. Então, os filisteus, eles demonstraram interesse por Rebeca, porque Rebeca era uma mulher bonita, era uma mulher formosa. E a gente viu que isso aconteceu com Abraão e Sara, né? Quando eles foram para o Egito, quando chega lá, Abraão fala, olha, Sara é minha irmã. Por quê? Porque ela era tão bonita que ele tinha medo que eles matassem ele para ficar com Sara. E Abraão faz a mesma coisa, ele não queria morrer por causa de Rebeca. Então ele fala, olha, Rebeca, ela é minha irmã. Então ele age exatamente como o pai dele agiu. Só que não demorou para que Abimeleque, né, que era o rei, percebesse que Isaac estava mentindo. A palavra de Deus diz que Abimeleque viu Isaac brincando com Rebeca. Então ele viu que eles tinham uma intimidade que não era de irmãos, mas de marido e mulher. E aí ele chama eles, fala, por que vocês fizeram isso comigo? Qualquer homem aqui poderia querer, né, ter alguma coisa com ela, se deitar com ela, e aí viria maldição sobre nós. E aí ele pega Abimeleque e dá uma ordem, ninguém toque nem em Isaac e nem na sua mulher Rebeca. E aí, uma coisa que a gente precisa entender, que mentira é pecado. A Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira. E sempre que nós mentimos, nós vamos ter consequências. Quando a gente mente, sabe o que acontece? A gente está dando uma brecha. Por mais que a gente seja salvo, que a gente seja convertido, que a gente tenha aceitado Jesus como Salvador das nossas vidas, quando a gente mente e abre brechas, a gente está dando autorização para o inimigo agir nas nossas vidas. A gente está enfraquecendo o nosso relacionamento com Deus. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode achar que é uma coisa assim sem importância. Abrir brechas é muito perigoso e nós precisamos ter cuidado para não deixar isso acontecer nas nossas vidas. E aí o próximo tópico diz assim, a inveja contra Isaac. A inveja dos filisteus. Os filisteus, eles invejaram Isaac por causa da sua prosperidade, porque as coisas dele estavam aumentando, estava crescendo, a plantação dele era frutífera, os animais dele se multiplicavam, então assim, as coisas dele estavam indo muito bem por causa de Deus, então eles invejam. Dominados pela cobiça, o que eles fazem? Atacam Isaac. A gente, no último versículo que nós lemos, fala que Isaac abre um poço. E aí, o que eles fazem? Eles começam a entulhar todos os poços que Isaac abria. Primeiro, a gente não leu isso, mas está em Gênesis 26, eles entulham todos os poços que Abraão, o pai de Isaac, havia aberto. Porque naquela época era muito difícil você conseguir água. Então, você conseguir abrir um poço e ter água ali naquele poço era realmente algo assim raro, mas quando você conseguia abrir um poço,
significava que aquela terra ela era sua possessão. Então, antes de Isaac, eles tinham entulhado, eles tinham tapado os poços que Abraão havia aberto, para dizer que aquela terra não era dele mais. E agora eles fazem o mesmo com Isaac, mesmo eles precisando também da água, mesmo sendo alguma coisa rara, uma coisa assim, uma bênção realmente de Deus, mas eles estragam, né, aquele trabalho que Isaac realizou. E eles fazem isso mais de uma vez. Amém? A inveja, ela é algo muito danoso para quem sente inveja, porque traz mal para a nossa vida, para a nossa alma, né? É algo que a palavra de Deus diz que ela é podridão dos ossos. E muitas pessoas estão prejudicando outras por causa da inveja, né? A gente vê que nesse caso que Isaac ele foi prejudicado, ele abriu um poço e eles entulhavam o poço, jogavam sujeira dentro do poço, né? Ele tinha que trabalhar novamente para abrir um novo poço. Quantas vezes a gente vê histórias de pessoas que até cometem crimes, matam outras pessoas por causa de inveja? Por que que os irmãos de José venderam ele para o Egito? Por causa da inveja também. Então, assim, nós precisamos nos observar, porque esse é um sentimento maligno, né? A palavra de Deus diz que é uma obra da carne, né? E isso revela uma índole maldosa, perversa, né? Nós não temos que também que andar com pessoas invejosas. Quando a gente percebe que a pessoa ela é invejosa, a melhor coisa que nós fazemos é nos afastar dessas pessoas, porque elas não vão trazer nenhum tipo de benefício para as nossas vidas, não vai ser uma boa companhia. E o próximo subitem diz assim, abençoado por Deus. Então Isaac, ele era o filho da promessa, ele era um homem obediente a Deus, ele era um homem submisso a Deus e ele tinha promessas de Deus para a vida dele e para os seus descendentes. Então ele era protegido por Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo por mais que tentassem. Então assim, olha, cavar um poço naquela época e sair água era algo raro, era algo difícil. E Isaac, todas as vezes que ele abriu, saiu água, né? Então ele conseguiu cavar vários poços. Por quê? Por causa da bênção de Deus. E houve muita contenda entre ele e os pastores de Gerar, né? Por causa disso, né? Por causa dos poços. Aí o que acontece? Lá em Gênesis 26 mostra isso. O primeiro poço que ele abre, ele coloca o nome de Ezeque. Está em Gênesis 26, 19, 20. Ezeque significa poço da contenda. Depois, eles abrem outro poço e houve mais discussão. Aí eles chamam esse novo poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoa Isaac e eles abrem mais um poço. E os filisteus não contendem mais. E aí eles chamam um poço de Reobote, que significa alargamento. E aí eles veem que tem algo diferente na vida de Isaac, porque eles estavam entulhando os poços de Isaac e ele continua abrindo novos poços e Deus abençoando. E Isaac não brigava com ninguém, não discutia com ninguém por causa dos poços que eram entulhados. Muito pelo contrário, ele simplesmente abria um novo poço. E aí o próximo subitem fala sobre isso. Isaac age com diplomacia. Então, diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, ele abre mão dos poços que ele tinha aberto com o trabalho, com o esforço, com o sacrifício. Gente, naquela época não tinha as máquinas que nós temos hoje. Imagina o tanto que era difícil abrir um poço. E aí ele abre vários e todos eles são entulhados pelos filisteus. Ele não briga com ninguém, ele não discute com ninguém. Muito pelo contrário, ele simplesmente vai e abre um novo poço. E muitas vezes não é fácil, obviamente, a gente abrir mão daquilo que é nosso, daquilo que nós trabalhamos para conquistar, daquilo que nós suamos, né, daquilo que nós fizemos com as nossas mãos. Para outras pessoas que querem só nos prejudicar ou que querem ter vantagem com o nosso trabalho, mas para evitar disputas e contendas, foi isso que Isaac fez. E muitas vezes é sinal de sabedoria da nossa parte agir da mesma maneira. Ao invés da gente ficar com brigas, com discussões, com contendas, a gente abrir mão até
de algum direito, né, de algo que nós temos, talvez, como direito. É lógico, né, que Deus não quer que a gente tenha prejuízo, mas a gente vê aqui que Isaac não foi prejudicado, né, que Deus continuou abençoando a vida dele. E a gente sabe também que isso é um problema assim em muitas famílias, né? Quando tem questão de herança, geralmente é tanta briga, é tanta confusão por causa assim de mínimas coisas, né? Às vezes antes uma família que era unida se torna uma família inimiga, né? Eles começam a brigar por causa de direitos, né, que eles têm ou que às vezes um quer ter mais que o outro. Então, assim, a gente tem que buscar sempre agir como Isaac, né? Agir com sabedoria, com diplomacia, porque aí os próprios filisteus viram essa atitude de Isaac, viram a diferença na vida de Isaac e viram que Deus era com ele. Lá em Romanos 12, 18, olha o que o apóstolo Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Então, aquelas pessoas, talvez eles até quisessem arrumar uma briga e uma confusão com Isaac para expulsar ele ali daquela terra. Mas Isaac não deu brecha, né? No que dependesse dele, ele ia viver em paz com aquelas pessoas, né? E a sua paz, a sua saúde mental, né, a da sua família não tem preço. Às vezes as pessoas ficam brigando no trânsito, porque um cortou o outro, porque um passou na frente do outro, porque um freou na frente do outro. E a gente vê tantas tragédias acontecendo por causa disso, né? Então, nós somos cristãos, a gente precisa ter mais paciência, né? Já que o mundo não está com paciência. Então, se alguém cortou você, se alguém freou, se alguém te xingou no trânsito, não fale nada, deixa aquela pessoa seguir a vida dela em paz, né? É o melhor que nós fazemos pela nossa própria paz, né? Pela nossa saúde mental. Esse negócio de ficar discutindo e brigando não vai nos levar a nada. Jesus também nos ensina lá em Mateus 5,41 que se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então assim, não fica discutindo, não fica brigando. É importante ressaltar que Isaac, além disso, ele ainda tentou honrar a memória do seu pai. Por quê? Primeiro, os poços que ele abriu foram os poços que eles tinham entulhado de Abraão. E aí ele queria dar os mesmos nomes para aqueles poços, né? E aí, a Gênesis 26, 18 diz: E tornou Isaac a cavar os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Amém? Então a gente vê assim a atitude de Isaac, né? Ele realmente era uma pessoa que tinha o coração de Deus, era uma pessoa que vivia conforme, né, a vontade do Senhor. E aí o próximo tópico diz assim: Deus aparece a Isaac, promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com Abraão. A gente viu, né, no texto de abertura, nos versículos, que Deus aparece para Isaac, Deus fala com ele, né? E aí o Senhor faz promessas maravilhosas para Isaac, que são, na verdade, as mesmas promessas que Deus fez para Abraão. Ele fala para Isaac: olha, não temas porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Então Abraão já tinha morrido, ele não estava mais ali, né? Mas o Senhor, né, continua zelando pela sua promessa, né? Ele tem um encontro pessoal com Isaac para saber, para que Isaac soubesse que Deus continuaria abençoando a vida dele, que ele seria alvo da bondade e da graça de Deus. Então a bênção do Senhor alcançaria Isaac, seus descendentes, e inimigo algum, adversidade nenhuma, poderia impedir ele de desfrutar as promessas de Deus, de multiplicar a descendência, de multiplicar os bens de Isaac, tudo isso por amor a Abraão, né, que foi o seu pai, que foi o homem que Deus edificou ali uma aliança com ele, né? Então assim, a gente vê Deus cumprindo as suas promessas. Então, atualmente, muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais e seus avós plantaram. Quantas vezes eu já ouvi testemunhos, né, de pessoas que se converteram,
depois da morte dos pais ou dos avós, com certeza por causa da oração e da intercessão dessas pessoas. Então, mesmo morrendo, a oração delas continuou ecoando, né? Deus não esqueceu da oração que eles fizeram, né? E Deus abençoa. Então, é por isso que é importante que a gente ore pela nossa família, que a gente ore pelos nossos descendentes, porque Deus ele vai ouvir a nossa oração, não importa o tempo, não importa a época. O próximo subitem diz assim: Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar, eles causaram muitos problemas para Isaac. Primeiro, eles entulharam todos os poços que Abraão havia cavado. Eles também entulharam os poços que Isaac fez. Mas eles tiveram que reconhecer que Deus estava com Isaac, né? Que não adiantaria eles ficarem contendendo com Isaac, discutindo, brigando, entulhando os poços de Isaac, porque ele tinha a bênção de Deus. E isso não ia mudar. Eles podiam entulhar 1000 poços de Isaac, 1000 poços que ele abrisse, ia ter água, né? Deus ia abençoar. Então ele chegou a essa conclusão, né? Ele viu, olha, não adianta a gente brigar com Isaac, é melhor nós fazermos uma aliança com ele, né? Então ali eles se reúnem, eles fazem um pacto, e lá em Gênesis 26, 28, que nós não lemos, está escrito assim: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Amém? Então, ó, eu acho isso tão lindo. Eles viram que Deus era com Isaac, por causa da atitude de Isaac e por causa da bênção de Deus na vida de Isaac. Né? Será que as pessoas elas podem olhar para as nossas vidas e falar a mesma coisa? Eu vejo que Deus é contigo por causa da maneira que você age, por causa da maneira que você fala, por causa da maneira que você trata as pessoas, por causa da bênção de Deus que está na sua vida. Amém? E aí o próximo subitem diz assim: o poço de Berseba. Logo após o pacto ou o juramento entre Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e Isaac, os servos dele lhe trouxeram agora uma boa nova. Eles haviam cavado um novo poço e tinham água. E ali eles constroem um altar. Gênesis 26, 32 e 33 diz assim, ó: e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. E aquele poço ali, eles não entulharam porque já tinha um pacto entre Isaac e Abimeleque para que ele pudesse ficar em paz ali naquela região. Então, Seba no hebraico significa juramento. E esse poço, aberto pelos servos de Isaac, foi denominado Poço do Juramento. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos nessa lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro. Entre os filisteus, contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a sua descendência, para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito, mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Amém? Então, assim, nessa lição de hoje, né, e nesse texto de Gênesis 26, a gente percebe muitas semelhanças entre a história da vida de Isaac e a história da vida de Abraão. E a gente vê o mesmo cuidado de Deus também, a bênção de Deus. Mas é interessante a gente observar isso, né? Que por mais que você seja uma pessoa de Deus, que aceitou Jesus, que ora, que lê a Bíblia, que está fazendo as coisas certas, você não está fazendo nada de errado, assim como Isaac também não estava, a não ser no caso de falar que Rebeca era sua irmã, ela não sendo. Então, assim,
A gente vai ter contendas, as pessoas vão se levantar, as pessoas vão querer nos prejudicar, mas elas não vão conseguir porque Deus não permite, né? As promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas, amém? E essa foi a lição de hoje, até a próxima aula, em nome de Jesus.